Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de nos consagrarmos ao Espírito Santo, que nos faz recordar tudo que Jesus deixou para nós, que nos ensinará, através da Igreja, aquilo que nós precisamos aprender para viver o Evangelho. Nós vamos passar então para a segunda parte da explicação que eu estou podendo dar para vocês sobre a visão que eu tenho e que aqueles que comungam comigo deste patrimônio espiritual maravilhoso que Deus concedeu à nossa comunidade precisam ter. Eu vou repetir para ficar bem gravado na nossa mente, na nossa memória e na memória afetiva, não só intelectiva, todo o enunciado da nossa visão. Sustentar os que foram despertados para a fé no ressuscitado, no caminho exigente da santidade proposto pela Igreja Católica, até o martírio, se necessário, com espírito de gratuidade. O vídeo passado tratou da primeira parte deste enunciado, sustentar os que foram despertados para a fé no ressuscitado. E hoje vamos dar um passo além. Sustentar os que foram despertados para a fé no ressuscitado, no caminho exigente da santidade proposto pela Igreja Católica. Nós podemos, com toda certeza, meus queridos, ter a convicção de que quando a Igreja aprova uma instituição eclesial, quando ela assume e declara publicamente que aquela realidade eclesial contém elementos suficientes para levar os seus membros através de um caminho de santificação, ela está afirmando para nós que o seu patrimônio espiritual, quando vivido, antes de vivido, quando conhecido, absorvido, vivido, posto em prática e transmitido para as gerações que vão chegando, quando ela dá a sua aprovação, aquilo significa que a igreja nos assume como um dos caminhos coerentes com a santidade exigida pela nossa igreja. Só que a nossa Igreja Católica, como qualquer realidade cristã, não pode ficar aquém e nem ir além das exigências do Evangelho de Jesus, da Palavra de Deus. Por isso, o caminho exigente da santidade proposto pela Igreja Católica nada mais é do que a mesma exigência que o Evangelho de Jesus pede para cada um de nós. E podemos
com toda certeza dizer que o caminho, o cristianismo, é um caminho exigente, que o reino de Deus exige um envolvimento coerente, convicto, amoroso, incondicional. Em última palavra, o seguimento de Jesus, através de um caminho de santificação, é um só. É o do amor exigente. Sem seriedade, sem exigências de nós mesmos, não se chega a lugar algum. Sem que nós nos dispusermos a exigir de nós um amor do tipo daquele que Jesus viveu no meio de nós, não podemos falar, não podemos pretender sequer que o final da nossa vida tenha dado como resultado uma vida de santificação, uma vida de santidade. Eu gostaria que nós, tomando a palavra de Deus, tomando o Evangelho de Jesus nas mãos, tivéssemos este pano de fundo e nos fizéssemos uma pergunta: o que é que na Bíblia Sagrada, o nosso livro sagrado, o que é que nos Evangelhos e nas cartas dos apóstolos, o que é que não é exigente? Basta nós termos em mãos o Sermão da Montanha de Jesus, as exigências do reino, as exigências da missão, as exigências do seguimento de Jesus, como condição para a nossa santificação. Então, neste momento, eu quero me valer apenas de alguns poucos versículos, exatamente do capítulo 5 de São Mateus, que é o início, do Sermão da Montanha, chegando no versículo 48, quando Jesus diz: sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. O que vocês acham dessa exigência? É Jesus que está nos exortando, e nos exortando num tom de autoridade. Não uma exortação da qual nós podemos nos dispensar. Absolutamente. É uma meta a qual todos nós, cristãos, seguidores de Jesus, precisamos ter sempre diante dos nossos olhos. Sermos perfeitos como o nosso Pai Celeste, o nosso Pai do céu, é perfeito. Mas Jesus fala esta palavra como conclusão do que vem antes. E o que vem antes? Começa no versículo 43 de Mateus 5. Quando ele diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esta segunda parte é uma maneira semita de falar. Odiar, na linguagem de Jesus, na linguagem do tempo de Jesus, significa amar menos. Em outra passagem,
Jesus vai dizer: quem não odeia seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Absolutamente, Jesus não poderia estar dizendo com essa palavra, estar pregando, preconizando o ódio aos nossos pais. Não tem sentido, absolutamente, uma irracionalidade. Mas, quando nós colocamos o contexto desta palavra na linguagem daquele tempo, o que Jesus estava dizendo? Quem ama a Deus menos do que ama seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Não pode amar mais o pai e a mãe do que a Deus. O amor aos nossos pais não pode estar acima do amor a Deus. E é esta forma de dizer as coisas, os semitas, a língua semita usa o verbo odiar. Por isso Jesus diz que os antigos diziam, o Antigo Testamento, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O inimigo você vai amar em segundo plano. Ora, eu vos digo, amar o inimigo em segundo plano já não é fácil, não. Porque a tendência do nosso coração é realmente excluir os contrários, aqueles que se contrapõem a nós, aqueles a respeito dos quais temos preconceito, a respeito dos quais nós temos uma relação de inimizade. E Jesus vai falar: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Não é questão de amar menos os inimigos do que eu amo meus amigos. É uma questão de amar os inimigos da mesma forma como eu amo os meus amigos. O que eu faria por meus amigos, Jesus quer que eu faça para os meus inimigos. E ainda dá uma ferroada um pouquinho mais forte. Não é apenas uma questão de amar, que já é difícil. Amar de amor que dói, né, gente? Não é amar dependendo da lua. Não é um amor dependendo do meu estado de espírito naquele momento. Não. Claro que isso tudo influi. Mas o que Jesus está pedindo para nós é o amor verdadeiro, o amor exigente. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, é o amor que dói. Mas não é só amar, o que já seria bem difícil. Mas orar, pedir, interceder, como uma forma de desejar o bem, de implorar a graça de Deus para aqueles que nos perseguem, aqueles que nos difamam, aqueles que nos caluniam, especialmente na nossa fé, aqueles que querem atingir a nossa fé, naquilo que ela tem de mais precioso. Por exemplo, a pessoa de Nossa Senhora, a nossa fé na presença de Jesus na Eucaristia, não apenas no momento da celebração da Santa Missa, naquele momento da consagração, mas a permanência de Jesus nas espécies eucarísticas. A nossa fé na infalibilidade do Papa,
quando ele faz o seu pronunciamento com o desejo de proclamar uma verdade de fé ou de moral. E por aí vai. Esses que nos perseguem na fé, por eles temos que rezar e amar. E aqueles que nos perseguem por causas não religiosas, mas por inveja do cargo que ocupamos, por medo de passarmos a perna com esperteza, aqueles que colocam tropeços para tirarem a nossa paz, a eles, aqueles que dividem a nossa família, aqueles que roubam nossos filhos do caminho de Deus, que a duras penas procuramos manter, a esses inimigos destruidores, a exigência do caminho de santidade supõe o amor e a oração exatamente para com eles. Continuando no versículo 45. Assim, isto é, amando os que nos perseguem e caluniam e orando por eles, por nossos inimigos. É desse modo que vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. E eu acho linda essa sequência que Jesus dá, mostrando para nós o exemplo de como o Pai do céu age. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos, santos e pecadores. É assim que Jesus quer que caminhemos no amor aos nossos inimigos, não só aos amigos. Que não tratemos diferentemente uns e outros. É claro que não podemos ser ingênuos, não podemos ser imprudentes, mas temos que ser simples, como as pombas, e prudentes como as serpentes. Mas isso não quer dizer amar mais ou amar menos. Isto significa amar como o Pai do céu ama, bons e maus. Além de fazer essa demonstração bonita de como o Pai nos ama e ama aqueles que são inimigos dele, são inimigos dos filhos dele, Jesus completa e diz, através de uma pergunta, aliás, duas, né? Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? Jesus está desafiando a coerência, está nos desafiando na coerência da nossa vida. Como é que nós amamos uns e outros, amigos e inimigos? Se nós os tratamos nos nossos relacionamentos de forma desigual, Jesus está dizendo, fazendo esta pergunta, que recompensa vocês podem esperar? Os pagãos, os publicanos, os pecadores, é que amam desta maneira. Só amam aqueles
que eles trazem vantagem, prazer. Aqueles que nos questionam, aqueles que são osso duro de roer. E quantas vezes somos nós o osso duro que o outro tem que roer? Se nós fazemos essa diferença, que recompensa fazemos? Que diferença existe entre nós e os pagãos? E se saudais, cumprimentais, acolheis somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Jesus está falando, então, que existe um extraordinário que nos cabe, se quisermos ser santos, segundo a nossa igreja, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Existe uma coisa extraordinária, isto é, que é aquilo que chama a atenção do mundo sobre a nossa fé, a nossa crença, a nossa convicção cristã. É o amor ao inimigo, o amor de doer. Numa palavra, um tipo de amor como aquele de Jesus. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ah, mas aí olha só, amando os seus que estavam no mundo. Sim, mas concretamente falando, aqueles que condenaram Jesus à morte e os entregaram nas mãos dos pagãos para o matarem, foram amados por Jesus também. Lembra-se na cruz? Pai, perdoa-lhes. Olha a oração pelos inimigos. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Além disso, Jesus, durante toda a sua vida, tratou com pagãos e tratou com judeus também, com aqueles que questionavam tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia. Eram inimigos que procuravam pegá-lo fazendo alguma coisa contra a lei, para o condenar, para o tirar fora do caminho deles. Jesus foi uma oportunidade única para que eles se convertessem ao Deus vivo e verdadeiro. E assim temos que ser nós. Temos que ser uma oportunidade para que os adversários se cheguem mais a Deus. Tenham, através de nós, uma visão diferente de Deus e da igreja. Conheçam Deus através da sua palavra e da sua igreja. Um tipo de amor que vai até as últimas consequências, até o derramamento de sangue, se for necessário. Eu quero agora me valer do catecismo da nossa igreja no ponto 826. E quero, com esta palavra da nossa igreja, na parte em que ela ensina sobre esta profissão do credo, creio na Igreja Santa. No ponto 826, o nosso catecismo diz: a caridade, que é este amor sem medida, que é este amor desinteresseiro, este amor, como Paulo escreve aos Coríntios, não é invejoso, não faz mal a ninguém, não é interesseiro, este amor que só quer o bem dos outros, este amor que tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. A caridade é a alma da santidade, à qual todos são chamados. Se o princípio de vida humana, a nossa alma humana, própria da natureza humana, for tirada, sair do nosso corpo, o nosso corpo se deteriora, se decompõe, apodrece, vira pó. Se nós tirarmos do caminho da santidade a caridade, ainda que vivamos todas as outras virtudes, mas não tivermos caridade, tudo é vão. É este hino de São Paulo maravilhoso. A caridade não acaba. A fé vai acabar, a esperança vai acabar quando entrarmos na eternidade de Deus, na visão beatífica de Deus. Mas a caridade nunca morre. A caridade é a alma da santidade. Está dizendo, é impossível ser santo se não tivermos caridade. Ainda que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, se não for por caridade, se o motivo não for o amor fraterno, que dói, que derrama sangue tantas vezes, o amor que exige de mim uma incondicionalidade, esta santidade é podre, é pó, é nada, não é santidade. E diz ainda que todos nós somos chamados a esta santidade cuja alma é a caridade. Vou encerrar com a citação que o Catecismo faz de um manuscrito da nossa padroeira, a nossa santa e querida Teresinha do Menino Jesus. Ela escreve assim: compreendi que a igreja tinha um corpo. Ela perguntava para Jesus, qual é o meu lugar na igreja? Ela se sentia tão pequena, tão nada, que ela falou, qual é a importância da minha presença na igreja? Qual é a minha parte no corpo de Cristo, que é a igreja? Movida pelo Espírito Santo, inspirada por ele, vejam o que ela escreve. Preciosa página de Santa Teresinha. Compreendi que a igreja tinha um corpo composto de diferentes membros. Não lhe faltava o membro mais nobre e mais necessário, o coração. Compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia, olhem que bonita essa parte, compreendi, vejam, é a razão, é o entendimento de Santa Teresinha. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem. Compreendi que, se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o Evangelho. Os mártires se recusariam
a derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerrava todas as vocações, que o amor era tudo, que ele abraçava todos os tempos e todos os lugares. Em uma palavra, que o amor é eterno. Senhor, Divino Espírito Santo, que sois o amor único e verdadeiro, eterno e infinito, derramai-vos sobre nós e acendei no nosso coração a verdadeira caridade, o verdadeiro amor que nos leva à santidade, o amor que não se prefere, o amor que se dá, o amor que valoriza, o amor que, não sendo cego, não se fixa nos negativos, nos contrários, mas justifica, Senhor, como justificastes na cruz os que vos condenaram e crucificaram. Perdoai-nos em todos os nossos pecados de falta de amor, de falta da verdadeira caridade. Purificai-nos, Senhor, com a vossa água viva e cauterizai em nós as feridas do desamor, as feridas da repulsa do outro, as feridas do egoísmo, da nossa ambição, do nosso fazer-nos valer a qualquer preço. Trazei para perto de nós, Senhor, aqueles que repelimos como inimigos, para que tenhamos uma nova chance, Senhor, de amar como vós nos amais. Obrigada, Senhor, por esse momento precioso que acabamos de viver. E dai-nos a graça de a vida toda nossa, Senhor, não deixar apagar da nossa memória o que vós nos ensinastes neste vídeo abençoado. E quero agora então passar 2 pontinhos que vão merecer a nossa atenção nesta semana. Em primeiro lugar, peço que escrevam o que mais chamou a atenção de vocês nesta explicação. E, em segundo lugar, tentem dar uma resposta clara, concreta. Como temos nos exercitado no amor de dar, sem exigir nada em troca? No amor de fazer doer, no amor exigente das renúncias a nós mesmos, abraçando a cruz de cada dia, para podermos seguir os passos de Jesus. Eu gostaria que nós todos trouxéssemos para a partilha da próxima semana fatos concretos, não para nos vangloriarmos, mas para glorificar
o Pai que está no céu, como Jesus disse, façam brilhar as vossas obras. Façam com que as vossas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.